Volta do Senhor Jesus. Eu não sei se você tomou conhecimento, mas tinha uma pessoa em isolamento aqui em São Paulo com suspeita de ebola. 37 anos, e ele esteve no Congo. Houve um surto agora de ebola no Congo e em Uganda. Nesses dois lugares. E muitas pessoas morreram. E os países estão em alerta. Agora, ficaram essa semana pesquisando a situação dele. E hoje falou que não foi ebola, graças a Deus, foi meningite. Dá um alívio, porque nós estamos falando de uma doença que transmite fácil, que mata rápido, que realmente seria um grande estrago se ela se espalhasse no mundo. Haveria muitas mortes. Hoje, pela manhã, o bispo Adilson falou comigo, depois dá uma pesquisada, Jadson, porque acho que foi em 1894, aconteceu algo muito forte, muitas pessoas morreram, e estão dizendo que agora vai acontecer de novo. E eu falei que eu ia dar uma pesquisada sobre esse assunto, para abordarmos aqui nessa reunião. Realmente eu não tenho dúvidas da volta de Jesus, que está tão perto dela acontecer. Eu não tenho dúvidas. Não é temor não, me dá muito temor com os sinais que Deus tem nos dado da volta do Senhor Jesus. Espero que isso traga também temor para você. Amém? Levante sua Bíblia, por favor, aberta em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias 18, 1. Ó Deus, nós precisamos te ouvir. Nós precisamos aprender. Nós precisamos enxergar muitas coisas que o Senhor vê em nós e nós não conseguimos até agora enxergar. Nos mostra, fala conosco, orienta-nos. É com a tua palavra que nós estamos trabalhando. E eu sei que ela não volta vazia. Dá-nos o entendimento certo da tua palavra. Não deixa o mal nos enganar. Não deixa esse tempo aqui ser perdido, mas que haja salvação aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Fala com cada um de nós. Fala com os que querem te ouvir. Fala com os humildes. Fala com essa pessoa que luta tanto, meu Pai, para se manter de pé. E ela veio aqui se fortalecer hoje. Fala com ela. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas abençoe esse povo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha para mim agora e deixa a sua Bíblia aberta que eu vou continuar lendo, mas olha como isso aqui nos ensina tanto. Volte ao versículo
2, para você entender o que Deus falou. Levanta-te e o quê? Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus só consegue falar com quem desce. Deus não consegue falar com o orgulhoso, porque o orgulhoso não vai ouvir a voz de Deus, não vai reconhecer que está errado, não vai aceitar a palavra de Deus. Então ele disse: Jeremias, eu quero falar, mas para eu falar você tem que ser humilde, você tem que descer. Se você não descer, eu não vou conseguir falar. Então Deus queria falar com Jeremias, Deus queria mostrar coisas a Jeremias, como Ele quer falar conosco, como Ele quer nos mostrar coisas, mas Ele precisa que da nossa parte haja humildade para descer. Tem pessoas dentro da igreja que são orgulhosas. Deus fala com elas, mas é como se não falasse, porque elas não dão espaço. E mais, tem pessoas que vieram para a igreja, mas o orgulho foi tão grande que quando falamos do pecado, elas preferiram deixar a igreja do que deixar o pecado. Quando falamos do erro, quando falamos a verdade para salvar, elas preferiram sair da igreja do que sair do erro. Infelizmente, desgraçadamente, isso acontece por falta de humildade, porque Deus fala. Zaqueu desceu, Jeremias desceu, Naamã desceu. Como o ser humano ganha quando ele desce? Quando ele diz: fala Deus comigo, eu quero te ouvir, eu quero a minha salvação, eu quero aprender, eu quero ser corrigido, eu quero ser salvo, eu quero mudar. Então Deus consegue, por mais perdida, fraca, distante, vazia que a pessoa esteja, Deus consegue trabalhar. Por causa da humildade. Na humildade você ganha, no orgulho você perde. O diabo que ganha, porque o orgulho nasceu nele. O orgulho nasceu nele. O orgulho faz Deus lembrar do diabo. O orgulho só destrói o ser humano. Eu não sei o que Deus quer falar com você hoje. Eu não sei o que Deus quer te mostrar, que de repente não está conseguindo te mostrar. Eu não sei. Mas tem gente que quer ouvir, tem gente que não quer ouvir. Você sabe que esse assunto de salvação, volta do Senhor Jesus, morte, muita gente não gosta. Mas tem gente que gosta. Tem gente que vem nessa reunião porque ela gosta de ouvir sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Ela sabe que ela está aqui por um tempo, que a morada dela não é aqui, que a morada dela permanente é no céu. E ela gosta de ouvir sobre essas coisas e ela se alegra, porque ela está com a alma salva. Ela tem sido humilde para dar ouvidos à voz de Deus, para mudar no que precisa ser mudado, para corrigir o que precisa ser corrigido. Não são todos,
mas tem pessoas interessadas na vida eterna. Agora, olha que interessante. Ele mandou Jeremias descer aonde? A casa do oleiro. O oleiro trabalha com o quê? Com barro. E diz assim no versículo 3. Vamos lá. Ele mandou Jeremias descer e ele não desceu, não foi? Ele desceu ou não? Olha o 3. E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de quê? De barro. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele o quê? Outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Olha para mim, por favor. É tão legal quando Deus fala e a pessoa ouve. Deus fala, em seguida a pessoa obedece. É tão legal quando Deus diz assim, ó, larga isso, e a pessoa larga. Vigia nisso, e a pessoa começa a vigiar. Cuidado com esse namoro, e a pessoa começa a ter cuidado. É tão legal quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus. E quando ele desceu, ele viu o oleiro trabalhando num vaso, e o vaso quebrou. Quebrou o vaso. Eu sei que tem vasos aqui quebrados, pessoas quebradas, porque pecaram, porque erraram, porque falharam. Mas o oleiro não pegou aquele vaso quebrado e jogou fora e fez outro. Ele fez outro daquele mesmo vaso. Porque Deus não quer perder ninguém. Deus quer restaurar. Deus quer levantar quem caiu. Você não é uma cadeira que quebra e joga fora e compra outra. Um sofá que quebra e jogam fora e queimam. Não. Você é uma alma que Deus quer salvar. Não importa o que você fez de errado. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer depois de ouvir a palavra de Deus. Isso para Deus importa. O que você vai fazer? Veja que ele estava trabalhando com barro. E nós somos o quê? Nós somos barro. Nós somos pó. Você já leu na Bíblia, somos o vermezinho de Jacó? Somos nada. Somos pó. Daqui a alguns dias, alguns de nós não vamos estar aqui mais vivos. Daqui a 100 anos, no máximo, estou jogando lá em cima, por mais novo que você seja, não vai ter nenhum aqui vivo. Nenhum. Nós somos pó. Mas nós temos uma alma que vai prestar conta com Deus. E isso me dá temor. Muito temor. Nós temos visto na nossa geração uma falta de temor muito grande. Muito grande. Nós estamos na era dos memes e as pessoas fazem memes até com as coisas de Deus, até com Deus. Deus não é nosso amiguinho. Deus é Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Se quer brincar, brinque com seus amigos, com seus familiares, mas nunca brinque com Deus, porque não dá certo. Não se brinca com Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Você sabe quantas pessoas hoje, dentro das igrejas, elas estão doentes, ficando loucas, perturbadas, porque brincaram com Deus?
tomaram santa ceia em pecado, sabiam que não podiam brincar com Deus e brincaram. E hoje estão pagando um preço alto, porque um dia a conta chega. Eu sei que muita gente prega a palavra de Deus, sabe, como se fosse uma porta larga, só fala de vitórias. Eu gosto de falar da fé, fortalecer a fé das pessoas, porque as pessoas passam lutas, guerras, mas eu não posso ensinar só esse lado da fé. Se não tiver temor, pode conquistar mundos e fundos aqui, mas vai para o inferno. O que adianta você ganhar dinheiro, dar dízimos mais altos e depois ir para o inferno? Adianta o quê? Adiantou nada. Nada. Então dá temor. Muito temor. Nós estamos numa época de falta de temor. Ainda tem pessoas que se dizem de Deus e fazem piadas com o nome de Jesus, viralizam vídeos com brincadeiras com o nome de Deus. Não se brinca com Deus. Abra aí sua Bíblia em Romanos 14, por favor. Romanos 14. Abra aí. Vamos ler do 9 ao 11. Coloca na tela aí para quem não tem a Bíblia. Posso ler? Romanos 14, versículo 9. Porque foi para isto que morreu quem? Cristo. E ressurgiu. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Olha para mim, por favor. Tem gente que pensa, escute isso, tem gente que pensa que morreu e acabou. Tem gente que pensa que morreu, reencarna. Eu prefiro crer no que está escrito. Depois você lê Hebreus 9, 27. Você vai ver que o homem não tem 2 vidas, 7 vidas, uma só e depois disso o juízo. Depois você lê Eclesiastes 9, 5 e 6. Você vai ver que as pessoas que morrem, elas não voltam mais. Não tem nenhuma parte mais debaixo do sol. Elas entram na eternidade. E digo mais, aquelas que em vida não se humilharem diante do Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados, elas vão ser humilhadas na eternidade. Porque elas vão ter que comparecer perante Deus. Ninguém escapa. Todas essas que zombam, que fazem piadas, que brincam, um dia vão comparecer diante de Deus. É isso que está escrito aqui. Amém? Diz assim, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de quê? Comparecer ante o tribunal de quem? De Cristo. Todos nós. Porque está escrito, como eu vivo, diz quem? O Senhor. Não é o bispo, não é a igreja não, tá? Que todo o joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Sabe essas pessoas que escarnecem, que brincam, um dia vão dobrar os joelhos. Todo o joelho, vai sobrar um. Só que não vai ser para serem salvas, mas para serem condenadas. E entenderem que Jesus é Senhor. Não aceitaram, mas tiveram oportunidades. Ouviram, mas não quiseram obedecer. E se arrebentaram. É triste ver
o ser humano cada dia pior espiritualmente. E você sabe o que o diabo mais está usando? O diabo não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair. Se houver uma distração, ele faz você perder o foco. O que mais tem hoje são distrações. O mal não precisa destruir você de uma vez. Ele só precisa distrair você. Será que você não está distraído com alguma coisa? Porque o diabo, ele trabalha com aquilo que nós gostamos. Ele trabalha com aquilo que a pessoa gosta. Às vezes é um pecado. E ele trabalha, um dia você larga, você sabe que é errado, agora você não tem força, não consegue. E ele vai trabalhando, iludindo a pessoa para que ela morra nessa situação. Ou o Senhor Jesus volte e ela esteja nessa situação e ela fique. Ele vai trabalhando com o que a gente gosta. Às vezes não é um pecado, mas é uma coisa que a pessoa está passando do limite, que a pessoa está demais, que a pessoa está pegando o tempo de Deus, o lugar de Deus, e está dando para aquilo. E de repente, sem ela perceber, porque o distraído é assim, as coisas acontecem, ele não percebe. Deus vai saindo da vida dela, ela vai perdendo a salvação dela, ela vai se destruindo. Uma distração. Quantas pessoas foram assaltadas, distraídas, nem perceberam, só quando chegaram em casa? Quantas pessoas elas sofreram acidentes com a distração? Quantas pessoas, quanto mais agora com o celular. Nada contra o celular, eu também tenho. Nada contra a internet, eu também acesso. Nada contra assistir um jogo, uma Copa, não estou falando isso. Mas tudo demais é perigoso. Teve um fim de campeonato no último sábado e o PSG foi campeão. Você sabia que teve muitas pessoas feridas, inclusive morreu gente? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com fanatismo. Isso tem a ver com desequilíbrio. A pessoa perder, o time dela perder e ela brigar e ela matar e ela... Isso tem a ver com desequilíbrio. Isso não tem a ver com cristão. Cristão tem equilíbrio. Está dando para você entender? Equilíbrio. Quando você é uma pessoa de Deus, tudo na sua vida, se você está bem espiritualmente, é equilibrado. Eu assisto filme, eu assisto série, mas tudo dentro de um equilíbrio. Se eu ver que está demais, peraí. Não vou perder a hora por causa disso. Não vou tirar o tempo de Deus por causa disso. Eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito. Eu não estou condenando você por essas coisas. Mas eu quero que você traga equilíbrio para a sua vida, se você quer a sua salvação. Porque se você começa a idolatrar alguma coisa ou alguém, ou passar do limite, você começa a comprometer sua salvação. Amém? Quando você tem esse entendimento, você vigia. Porque quando você está vigilante, você está atento. Atento. Você fica muito atento. Seus ouvidos ficam, sensíveis à voz de Deus e também do mal. E você logo pega quando alguma coisa está querendo tirar você do seu foco.
Nós temos que ter olhos para dentro de nós. Nós temos que ter olhos para a nossa alma. Você tem que pensar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo para quem? Eu estou gastando meu tempo como? Como eu estou perante Deus? Porque se você está quebrado, Deus pode te restaurar hoje. Se você está caído, Deus pode te levantar. Agora, se você não der ouvidos a Ele, Ele não pode fazer nada por você. Porque Deus trabalha com a palavra. Você não vai ter mais do que isso aqui, ó. Ele vai te corrigir aqui, vai falar com você aqui, vai tentar te despertar aqui, vai te fortalecer aqui. Desprezou isso aqui, já era. Você está perdido. Eu estou perdido. Nós estamos perdidos. Deu para você entender? Sim ou não? Cuide da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Eu não quero que você viva em vão, correndo atrás de vaidades. Eu não quero que você se perca tendo a oportunidade de salvação. Mas eu quero que você pense hoje: quem é primeiro na sua vida? Que cristão você tem sido? Você tem olhado para dentro de você? Você tem se preocupado com a sua vida com Deus? Você está bem espiritualmente? Eu também tenho que olhar para mim. Não pense que eu vou ser salvo porque eu estou ensinando a palavra de Deus a você, não. Isso não garante minha salvação, não. Eu tenho consciência que bispos vão para o inferno, pastores vão para o inferno, obreiros vão para o inferno, levitas vão para o inferno, pessoas que estão dentro da igreja vão para o inferno, não porque Deus quer, mas porque Deus falou e a pessoa não foi humilde para dar ouvidos e brincaram com Deus. Eu não conheço você. Eu não sei da sua vida lá fora, você não sabe da minha vida lá fora, e eu tenho que me cuidar, eu tenho que vigiar, eu tenho que cuidar da minha comunhão com Deus. Até aqui Deus tem me guardado. Quantas vezes o diabo investiu para me tocar, para me matar, para fazer certas coisas, e Deus me guardou. Se eu estou aqui, é misericórdia pura, pura. E se eu deixar de vigiar e der brecha para o diabo, eu me arrebento, e qualquer um se arrebenta. Hoje eu queria que você pensasse um pouco na sua vida. Será que você está brincando com as santas ceias que você toma na igreja? Será que você é esse tipo de pessoa que participa da ceia e depois vai pecar? Será que você é esse tipo de pessoa que sabe que o seu batismo não valeu, e uma coisa tão sagrada que é o batismo nas águas, você sabe que não valeu, porque depois que você se batizou, você foi para a vida errada, e até agora você não procurou se batizar de verdade, e fica fingindo que o seu batismo valeu, quando você sabe que foi só um banho? Você sabe. Você que está dentro do que eu estou falando, você sabe que a velha criatura nunca morreu, nunca ficou dentro d'água, está mais viva do que nunca. Agora tem gente que o batismo dela valeu, tem gente que o Espírito de Deus entrou nela, e todo mundo que olha para ela hoje fala: fulano mudou mesmo,
Fulano é outra criatura, fulano é diferente, fulano é de Deus mesmo. Porque as pessoas olham para ela e veem uma transformação, uma mudança que Deus fez. Que Deus fez. E ela se mantém firme, porque ela sabe que a salvação depende dela ir firme até o final. Você já viu as duas portas da entrada do templo, por onde vocês passam? Vocês sabem o que representam aquelas duas portas? Veja que nós só abrimos ela para as pessoas entrarem. Ninguém pode sair por ali. As duas do meio só saem pelas laterais. As duas do meio representam Jesus. É a porta que nós entramos, não tem saída. É com Ele até o fim, se queremos a vida eterna. Amém? Não tem esse negócio, agora estou com Jesus, agora não estou com Jesus, agora não. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você quer ele ou você não quer coisa nenhuma. Você está mentindo para você mesmo aqui dentro. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Que de repente tem um pecado ou muitos pecados que você precisa se humilhar agora para Deus te perdoar. Tem muitas coisas que Deus falou e você sabe que precisa mudar e você não muda. E você hoje quer deixar Deus moldar você, transformar você e fazer de você o que Ele quer que você seja. Você não quer ser humilhado na eternidade. Você prefere se humilhar do lado de cá, para não ser humilhado do lado de lá. Do lado de lá, eu quero ser abraçado, cuidado, na glória. Amém? Se você diz, é para mim essa palavra, bispo. Eu entendi, eu não estou brincando com Deus. Eu até já brinquei, mas quero parar de brincar. Eu já errei muito, mas quero parar de errar. Se essa reunião é para salvar você, saia do seu lugar e venha aqui agora. Venha descer a casa do oleiro, venha tirar a capa, venha resolver seu problema com Deus. Vou descer a casa do oleiro. Vou descer a... Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, versículo 51. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo 51. Por favor. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Nós não vamos ler um livro normal, igual aos demais livros que existem. Nós vamos ouvir Tua voz. E nós precisamos compreender, dá-nos entendimento e nos abençoe através dessa palavra. Nos ensine o que precisamos aprender. Usa a minha boca, meu Pai, mas abençoe toda essa gente que quer te ouvir. E se você quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu não sei se você prestou atenção, mas você que sempre participa das reuniões que eu faço, todas as vezes que eu vou pregar, antes eu oro. Você já reparou isso? Mas você reparou que semana passada eu não fiz isso? Eu não lembrei de orar. E vocês lembram que na hora que o rapaz manifestou que eu mandei embora,
ele disse que não lembrava de nada, que não tinha entendido nada. Quando Deus abre o nosso entendimento, uma palavra é suficiente para você entender tudo. Quando o entendimento está fechado, a pessoa não compreende nada. Mas eu creio que você vai entender tudo hoje. Eu não conheço você. Eu não sei o que você já passou ou o que você tem passado na sua vida, não sei. Mas eu quero aprender junto com vocês hoje o que um homem que passou por muitas coisas difíceis, muitas, um homem que recomeçou várias vezes, um homem que passou por humilhações fortes, decepções fortes, injustiças fortes, um homem que passou por vergonhas grandes, mas ele nos deixa muitas lições. Estou falando de José. Vamos ler aqui. Depois de tudo que ele passou, ele teve um filho. Diz assim no versículo 51, Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do primogênito de quê? Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta. José passou por muitas coisas, e no período da guerra que ele viveu, ou das guerras que ele viveu, ele não tinha entendido o plano de Deus. Ele só foi entender o plano de Deus quando ele saiu das dificuldades que ele estava enfrentando. E os irmãos apareceram e ele já tinha entendido o plano de Deus. Crer no plano de Deus sem entender, só quem é da fé, só quem de fato está bem espiritualmente consegue, porque sua vida vai tomando um rumo em certos momentos que parece mais que Deus te abandonou do que Deus está no controle de tudo. E José viu os irmãos aprontarem, ele viu pessoas que ele serviu se aproveitarem, ele viu pessoas levantarem mentira contra ele, a ponto de acreditarem na mentira e prenderem ele. Ele passou por muita coisa, mas quando nasceu o primeiro filho, ele colocou o nome Manassés. Deus me fez esquecer. Esse esquecer não é que ele não lembrava mais do que ele tinha vivido, não. Esse esquecer aqui é que tudo que ele passou, ele conseguiu superar e continuar bem dentro dele, sem nada de ruim, sem mágoa de ninguém, sem ficar dizendo: ó, sofri muito, você não sabe o que eu passei. Não, mas olhando para a prisão, dizendo: aprendi muito na prisão, eu aprendi muito na casa de Potifar, eu aprendi muito com tudo que eu passei. Não é falando com amargura, não é falando com raiva, não é falando: eu já passei por muita coisa, você não sabe o que eu passei. Não, é entendendo que fazia parte do plano de Deus
ele passar por muita coisa que ele passou. E o nome desse filho Manassés era atribuindo a Deus aquela vitória, porque ele não ficou mal diante de tudo que ele passou. Foram humilhações pesadas, foram decepções grandes, foram situações envolvendo a família. Ele disse: Deus me fez esquecer, porque tem coisas que nós só conseguimos superar com Deus. Tem situações que nós só conseguimos sair delas bem por causa de Deus, olhando para Deus, crendo nos planos dele. Foi uma bomba atrás da outra, foi uma bordoada atrás da outra. Naquele período ele não estava entendendo nada, mas continuou confiando. Eu não sei da sua vida, mas tem gente que está vivendo um momento tão difícil que ela não vê entrar nada, ela só vê sair. E tudo que ela tem é uma reserva, que ela pede a Deus para não acabar, porque não entra de lado nenhum, só sai, só prejuízos. E eu quero que você entenda, na vida não são só momentos bons, não são todos os dias ensolarados. Tem gente que parece que não conhece a palavra de Deus, porque aqui tem dias maus, aqui tem tempestades, aqui tem momentos difíceis, aqui tem um fogo, aqui tem desertos. Mas quando você é uma pessoa de fé, você sabe se manter nesses dias difíceis. Há quem está preocupado porque mexeu na reserva, porque a reserva está acabando, e tem outros que nem reserva mais tem, acabou. E é difícil viver um momento assim. Tem gente que nunca pediu nada emprestado, não está acostumado a isso. E hoje, mesmo sem graça, mesmo constrangida, ela está tendo que pedir emprestado. Um carro, um nome. Eu sei que tem gente aqui alegre porque fechou um contrato, mas tem gente aqui abalada, batida porque perdeu um contrato. Tem gente que está alegre porque arrebentou nas vendas, mas tem gente aqui que não vendeu nada. Nada. Tem gente que esse mês pagou tudo. Tem gente que esse mês só conseguiu comer, só sobreviver. Tem gente que comia onde queria e comia o que queria. Hoje nem dentro de casa está conseguindo comer o que quer. Tem gente que comprava aonde queria e tinha crédito. Hoje não compra uma agulha, ninguém quer vender para ela. Tem gente que a fama dela está tão difícil que ninguém quer trabalhar com ela ou para ela. É difícil. Esses momentos de escassez, de deserto, de vacas magras, esses momentos de humilhações pesadas, de uma decepção atrás da outra, e gente se esquivando de você, te bloqueando, mentindo, dizendo que não está, e você sabe que está, mas não quer te atender. É cruel, é difícil. Momentos que você
não está nem preocupado com o mês que vem. Você está preocupado com esse mês ainda. Você não está preocupado com o fim do ano. Você está preocupado com o que comer amanhã. Como encarar a sua situação diante de pessoas que vão te cobrar. Mas Deus trouxe você aqui. Deus está permitindo você ouvir essa mensagem, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te tirar dessa situação. Nesse momento difícil da sua vida, o diabo está assim, ó, de olho. No momento que Jó estava naquele deserto, naquela luta, o diabo estava ali de olho, doido para ele falar besteira, para ele blasfemar e perder a bênção dele. No momento que José estava no Egito, com tudo contra ele, o diabo estava de olho, só querendo que ele falasse besteira, que ele perdesse a fé. O diabo estava louco para ele desagradar a Deus. O diabo fica desesperado quando a pessoa está no sufoco e ela está dizendo: Deus vai se levantar a meu favor, eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus é comigo, vai dar certo. Ele fica louco, porque ele sabe que todas as vezes que uma pessoa de fé enfrentou deserto, tempestades, lutas, quando saiu, Deus fez coisas grandes. Diga: Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. O diabo estava ali torcendo, o diabo estava ali desejando para que a fé fosse abalada, lutando para que de alguma maneira algo entrasse nele que não era para entrar. Só que ele estava bem, e ele começou a viver um tempo que é gostoso de viver. É o tempo que ele foi tirado da cadeia, mandaram ele tomar banho, arrumaram ele, colocaram ele para se apresentar diante de Faraó. São momentos que você começa a ficar diante de pessoas que você nunca imaginou que ia chegar lá. São momentos que a sua voz começa a ter peso diante de pessoas que você nunca pensou que sua voz ia ter peso. E daqui a pouco ele é colocado como governador, e daqui a pouco Deus começa a honrar. E aí, por ter nascido Manassés, por Deus ter ajudado ele a ter esquecido tudo do passado, a não guardar nada, a ter vencido tudo, a estar resolvido, ele viu se aproximar aquelas pessoas que fez mal para ele. Porque quando você vence, começam a vir os irmãos que fizeram mal, começam a vir os amigos de Jó, começa a chegar meio sem graça, quando você precisou não te ajudou, e agora que não precisa, né? Fala: pode contar comigo. Começam a vir os gerentes que não te atendia, e agora que você não precisa, se você quiser tem crédito para você. Começam a aparecer as mulheres de Potifar, que fizeram injustiça, que mentiram a seu respeito, mas viu que não conseguiu te destruir. E se você não estiver bem espiritualmente, se não nascer Manassés, se você não conseguir passar por cima do passado e ficar bem, não nasce o segundo filho. Não nasce o que Deus quer que você viva, porque Deus não vai te abençoar para você se vingar. Deus não vai te abençoar para você estufar o peito e falar: está vendo aí que agora? Está vendo agora? Agora eu estou por cima. Deus não vai fazer isso. Olha o segundo filho dele. Como é o nome do primeiro? Manassés. Será que você não está precisando de Manassés? Será que você não está precisando resolver coisas dentro de você? Será que não tem coisa do passado que hoje te faz mal e é uma ferida aberta? Olha o que nasceu aqui depois, olha quem nasceu. Versículo 52. E o nome
Do segundo chamou o quê? Efraim, porque disse: Deus, quem foi? Deus, tudo dele era com Deus. Deus me fez crescer na terra de quem? Da minha aflição. Preste atenção para você entender, escute. Não podia nascer primeiro Efraim, não podia primeiro ele crescer, primeiro ele tinha que resolver o problema dele. Primeiro ele tinha que estar bem. Depois Deus fez ele crescer na terra da aflição. Olha a mulher que acabou de dar o testemunho. Eu era envergonhada no caixa do mercado. Eu ia com calculadora, calculava errado e tinha que voltar a compra. Eu tinha vergonha de olhar para trás, porque o pessoal que estava na fila ficava injuriado. Pois agora eu encho os carrinhos, pois agora eu vou com prazer. E vê se você aprende, você que já teve muito e desperdiçou com besteiras, vê se você aprende com José, no tempo das vacas gordas, não desperdiçar, para depois não ficar se arrependendo que gastou com quem não devia. Quando nasceu Efraim, ele estava dizendo: agora eu estou crescendo, mas eu estou com tudo resolvido, com todo mundo que me fez mal. Foi difícil, eu sobrevivi, tendo que recomeçar várias vezes. Tem gente aqui que está indo bem, mas tem gente aqui que está recomeçando do zero. E tem gente aqui recomeçando abaixo do zero, que até para recomeçar, ela está precisando de ajuda. Mas Deus vai te levantar de novo. Quando você é uma pessoa de fé, nesses momentos difíceis, você pode não ter condições de contar com ninguém, mas você sabe que você pode contar com Deus. José contou com Deus, escuta. José contou com Deus, foi uma guerra. Mas nasceu Manassés, nasceu Efraim, e quando os irmãos chegaram, ele já tinha entendido o plano. Na hora que lançaram ele na cova, não deu para entender. Na hora que ele foi vendido escravo, não deu para entender. Na hora que mentira, ele parou na prisão, não deu para entender nada. Mas depois ele foi encaixando. E ele falou para os irmãos: fique tranquilo, porque Deus permitiu tudo isso. Tudo foi permitido por Deus. Aprendi aqui, aprendi ali, aprendi o que fazer, aprendi o que não fazer, aprendi a não confiar demais, aprendi em certas pessoas, aprendi muita coisa. Muita coisa. E agora eu estou colocando em prática. Eu não sei da sua situação. Eu não sei. Mas eu sei que na vida a gente passa por muitas coisas que nós não queremos passar. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Coloca aí, lê alto, por favor. Deus é o nosso refúgio, o quê? Fortaleza, socorro bem presente quando na angústia. Tem gente aqui angustiado. Tem gente que teve um dia angustiante, uma semana está tendo dias angustiantes. Tem gente que esse ano está jogando tudo para frente. Tem gente que não tem mais do que se desfazer. Tem gente que não tem nem mais cara para falar certas coisas com certas pessoas, porque ela dá a palavra e não está conseguindo cumprir. Dinheiro não entra, a coisa não acontece. Mas não perca a sua fé não, porque Deus vai te ajudar. Ele não ia trazer você aqui para brincar com sua fé. Ele sabe o que você está passando. Eu não sei. Às vezes você conversa com o bispo, com o pastor, mas não dá para contar tudo. Mas ele sabe de tudo que você está passando.
de tudo. Eu não sei de nada, mas ele sabe de tudo. E ele está vendo que nesse momento difícil da sua vida, que o diabo está tentando de tudo tirar o pior de dentro de você. Momento que você está tendo que ser surdo para certas pessoas dentro da sua própria casa, do seu próprio trabalho, que fica cobrando. Você não crê em Deus? Cadê sua igreja? Cadê seu bispo? Vai lá dar dinheiro, pastor, vai lá terminar de se afundar. Não é assim? Tem pessoas que esses dias você está orando muito por elas, porque você está vendo o diabo usar a boca dessas pessoas para te humilhar, para te pisar, e você tem que engolir seco, porque você está precisando dessas pessoas. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: ó, guarda isso aqui, ó. Não leva nada para o pessoal, nada. Deixe nascer Manassés. Passe por tudo com fé, porque tudo isso só vai te ensinar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Fique em pé e diga: Deus vai me ajudar. Fala: Deus vai me levantar. Eu quero orar agora por você. Olha bem para mim, por favor. Eu quero que venha aqui na frente. Eu vou clamar para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Mas eu quero que venha aqui na frente. Não é você que arrebentou semana passada, não. Eu quero que venha aqui na frente. Não é você que está tendo motivo para sorrir à toa, não. Você tem motivo é para chorar pela situação que está vivendo. Não está sobrando, não está faltando. Você está vivendo mesmo é da reservinha que está acabando. Quando o dinheiro entrava, você conseguiu juntar, fazer um caixa. Você conseguiu, quando o dinheiro sobrava, quando o dinheiro entrava, você conseguiu fazer uma reserva. Mas agora não está entrando mais, não está sobrando mais. Eu quero que venha aqui na frente você, que não está aqui hoje para dar testemunho ainda. Você não tem motivo para chegar aqui, pegar o microfone na minha mão e dizer: Deus fez isso, isso, isso e isso. Mas você crê que Ele vai fazer. Você está aqui, é uma bordoada atrás da outra, não está dando para entender nada. Mas você crê que seu Deus vai te honrar. Sai desse lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar. Vem fazendo dessa canção a sua oração na longa noite. Abre os olhos e preste atenção. Tem momentos que, mesmo sendo de Deus, você fala assim: ó Jesus, nem precisa voltar hoje. Às vezes não é nem para ir para o céu, é só para se livrar de uma situação que está vivendo aqui. Nem precisou voltar hoje. O bispo uma vez olhou para um cachorro e disse que teve vontade de ser um cachorro, achando que o cachorro estava melhor do que ele. Tem momentos que são tão duros, mas se você é uma pessoa de fé, você vai sair da fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, sem queimar um fiozinho de cabelo, sem um cheirinho de fumaça. Você não vai sair mal, não, porque o diabo estava doido para ver você depressivo, para jogar você numa cama, para jogar você num vício, para você ficar amargurado, para você ficar culpando. É culpa de fulano, de beltrano, de ciclano. Tudo que você passou, está passando, Deus está permitindo. Alguma coisa Ele quer te ensinar. Alguma coisa Ele quer agregar na sua vida, Ele quer tirar da sua vida. Eu não sei, eu não sou Deus. Eu não sei. Eu sei que Ele trouxe você aqui para te fortalecer. E Ele sabe, escute o que eu estou te falando. Ele sabe a guerra que você está enfrentando para dormir. Antigamente era fácil. Fechava os olhinhos, até roncava. Agora vira para um lado,
vira para o outro e percebe que o marido também está sem dormir e se preocupa, que vocês dois são um. Ele sabe. Ele sabe a guerra de encarar certas situações e corar de vergonha. Você fica desconcertado porque você não está acostumado com isso. Gente te cobrando, as coisas atrasando, você não está acostumado. Às vezes você vê coisas que você precisa comprar para a sua casa, para o seu carro, e você não tem dinheiro, mas o pior não é nem isso, é quando você vê seu filho, seu familiar, e você queria ter dinheiro para resolver certas situações, você não tem. E às vezes tem pessoas que até te julgam. Pô, podia estar ajudando a mãe, podia estar ajudando o fulano, mas não sabe da sua realidade. Só você e Deus sabe da sua realidade. Mas nós vamos clamar agora. De repente você tem bebido suas lágrimas. Você tem passado por situações, você não quer que ninguém nesse mundo passe pelo que você está passando. Tá uma batalha. Tá uma batalha. Mas Deus sabe que você está aguentando, você vai vencer. Ele sabe que você está nessa luta, esperando nele, confiando nele. Nele. Espera nele, porque quem espera nele, ele fortalece, ele renova as forças. Tem gente que não quer nem algo tão grande, ela só quer sobreviver. Ela só quer que o filho, a filha não passe fome. Ele só não quer ser preso por causa da pensão. Ele só quer ter o dinheiro para pagar. Tem gente que não quer nem para ela só quer dinheiro para pagar aos funcionários, aos credores. Hoje eu peguei um testemunho à tarde de uma pessoa que falou isso. Eu só queria pagar quem eu devia. Quando eu vim aqui eu só pedia para pagar as dívidas. Depois que eu paguei tudo, eu falei: Deus, não quero só isso não, eu quero mais. E Deus começou a honrar. Nós vamos falar com Deus agora. Com Deus. Deus chamou você aqui hoje para falar com você. Eu sei de tudo que está acontecendo com você. Eu vou te ajudar. Ele te trouxe aqui porque Ele vai te levantar. Então quando a gente cantar, cante com fé. Quando a gente clamar, clame com fé. Porque o poder dEle, aquele poder que abriu o mar vermelho, que fez água sair da rocha, aquele poder que soprou e fez cordonizes aparecerem no deserto, aquele poder que fez Jó começar a ter em dobro o que perdeu, porque mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar, e que você vive esse tempo de restituição, de recuperação, de voltar a ter crédito, de voltar a ser respeitado. De repente todo mundo te respeitava, hoje ninguém te respeita. Que em nome de Jesus esse tempo gostoso, bom, você volte a viver. E se você nunca teve, que você passe a ter. Mas agora nós vamos clamar. Feche os seus olhos, levante suas mãos, eleve seus pensamentos a Deus. Na longa noite